Então, vamos lá. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Megacons, de número 190, e o tema de hoje é verponologia. Esse tema é um tema bacana da gente estudar, porque a verpon, ela, ao contrário do que pode parecer, não diz respeito somente à ideia avançada, aquela descoberta inédita que a pessoa faz. A verpon, para a gente, aqui na Conscienciologia, dentro de uma abordagem teática, toda vez que você traz uma verdade relativa de ponta, um conceito novo, ela traz junto uma reciclagem que você precisa fazer. Então, embutido na ideia da verpon científica, existe a verpon da reciclagem, ou seja, quando você descobre uma coisa nova, um conceito novo, uma técnica nova, ou como a gente vai falar no final aqui, alguma verdade relativa de ponta sobre você mesmo nova, a próxima pergunta é: o que eu faço com isso? Então, a gente tem que dar um andamento para a verpon. E essa é a nossa ideia, né, de completar o processo das verdades relativas de ponta. Eu vou colocar aqui, pessoal, só para a gente dar uma introdução no assunto, né? Na verdade, dar um pontapé inicial na nossa discussão, que é o seguinte: o que é essa ideia da verpon, ou da verponologia, que é o estudo das verpons? Então, a gente tem aqui o paper que eu trouxe, coloquei lá no grupo, né? Ela tem uma série de verbetes da enciclopédia, verbetes do dicionário de argumentos e também pensatas. Isso tudo, a gente pode ver a quantidade de informação que existe na Conscienciologia sobre a verpon. Então, são vários verbetes sobre verponologia, ou com verpon no próprio título do verbete, dando uma ideia da importância que o professor Valdo dava para esse assunto da verdade relativa de ponta. Ou seja, a ciência Conscienciologia, ela está baseada em ideias novas. Não é a repetição daquilo que já tem. Não é somente você trazer à tona aquilo que sempre existiu, né? Como várias outras linhas fazem, e sempre fizeram, né? A ideia é você trazer isso, muita coisa já está pensada, já foi escrita, mas com uma abordagem nova. Às vezes, a abordagem nova é que dá o tom ou a tonalidade da verpon. Então, por isso, o professor Valdo sempre deu muita força e muita atenção para essa questão da ideia nova, da heurística, da verdade, que não é a verdade dogmática, mas é a verdade relativa de ponta. Então, aqui nesse slide, a gente pode pensar o seguinte: de um lado, lá atrás, existe aquela ideia antiga da verdade absoluta, né? Que existiria algumas verdades absolutas, que é o dogma. Aquilo que está definido e que não pode ser mudado e que é inquestionável, porque, na verdade, é uma revelação divina. Ou o mestre falou, ou está escrito em algum livro sagrado, né? Então, dá uma ideia de verdade absoluta, de uma coisa estagnada, e, com o tempo, essas ideias vão ficando envelhecidas. Então, a verdade absoluta, de um lado, é o dogma. Quando você vai adquirindo autolucidez ao longo da evolução, você vai vendo que, às vezes, as verdades não são absolutas do seu ponto de vista. O que existe é uma verdade que pode ser relativa, e ela pode ser relativa de ponta, ou seja, é aquela verdade relativa que é a melhor que você tem à mão no momento. Então, a verdade relativa tem a ver com ciência e não com dogma. Em vez da certeza absoluta, ela traz para a pessoa, para a gente, aquelas dúvidas sadias. Não é aquela dúvida mortificadora que faz você entrar em parafuso. É aquela dúvida sadia que faz você procurar uma resposta, ou seja, fazer pesquisa. Em vez de ser inquestionável, né, uma heresia você questionar uma verdade absoluta, pelo contrário, a gente aqui sempre está incentivando a refutação. O próprio debate que a gente faz aqui no Megacons e em vários outros da Conscienciologia, ele visa justamente você discutir essas ideias relativas de ponta, são as verdades relativas de ponta. É a refutação. Então, a ideia dessa verdade relativa de ponta, ela traz uma ideia de movimento, está sempre em movimento, e uma própria evolução natural das ideias. Então, a ideia, o pensamento nosso é o seguinte: se você hoje tem um conceito que para você é uma verdade relativa de ponta, ou seja, aquilo que você tem de melhor, essa própria ideia, ela vai se movimentar e vai melhorar ainda mais com o tempo. Nunca está parada, está sempre em evolução. E ela é nova, né? E não só nova, mas ela é nova de ponta. A verdade relativa de ponta significa que é a melhor versão daquela ideia, a melhor versão daquele conceito. Aquilo que você tem de mais avançado. Aí, como a gente estava conversando com a Isabel antes de começar aqui, você próprio vai melhorar a sua lucidez,
aquilo que era uma verdade de ponta para você antes, já não é mais, já fica até ultrapassada. Então, aquilo, e a gente pode perceber, né, pessoal, muitos de nós, eu vejo isso comigo também, muita coisa que eu achava que era muito avançada, alguns anos atrás, hoje em dia já não acho tanto. Já mudei de opinião, já tenho outra visão, ou seja, já troquei aquela minha ideia de ponta do passado por uma ideia mais de ponta ainda, no meu ponto de vista, no presente. Então, essa é a ideia da Verpon, né? E na base da Verpon está o princípio da descrença. Então, aquilo, não acredite em nada, que a gente sabe, a gente repete nos cursos. Esse não acredite em nada é um dos pilares do paradigma conscienciológico, e ele é um dos pilares justamente porque ele é a profilaxia da verdade absoluta. E muitas vezes o que levou a gente para o buraco no passado, ou que a gente levou os outros para o buraco no passado, foi justamente reforçar a ideia de verdades absolutas, do dogma, da imposição, da manipulação. Então, assim, muita gente tem isso na sua ficha evolutiva pessoal do passado. Então, o nosso problema hoje em dia é fazer o contrário, é dar força para a verdade relativa de ponta e para a refutação sempre, né? Ou seja, o omni-questionamento sempre. Se a gente for pensar dentro da verponologia, é uma área de estudos que é bem ampla, e a Verpon em si é apenas o conceito geral daquilo que a gente pode chamar da ideia mais avançada disponível no momento, e que, por isso mesmo, é passível de atualização. É a última versão da realidade, de acordo com o nosso ponto de vista, né? A Verpon está na base de toda a teoria científica e paracientífica. Se a gente for pensar, essa ideia de verdade relativa de ponta não é nova da conscienciologia, né? A ciência já utiliza isso há muito tempo, a ciência em si, ciência com C maiúsculo, né? Quando é, de fato, uma ciência, ela está baseada sempre na refutação, naquilo de você não aceitar nada como absoluto, ou seja, você tem sempre uma coisa, se você descobre uma teoria, uma ideia melhor, você tranquilamente joga fora as outras. O problema é descobrir uma melhor, né? E ser aceita dentro da ciência. Mas uma vez que você descobre isso, que você consegue aceitar isso dentro da comunidade científica, a ciência não tem nenhum problema em adotar a ideia nova. Claro, né? Somos todos humanos, então a gente sabe que, inclusive já foi falado isso, o problema não é que uma teoria se torna principal, o problema é que a geração muda, né? E essa teoria passa a ser aceita com mais facilidade. Mas, de qualquer forma, a ideia da Verpon já está há muito tempo sendo trazida pela ciência e etc. Qual é o diferencial da conscienciologia, então? É que, normalmente, quando a gente trabalha com parapsiquismo, com essa ideia de múltiplas vidas, múltiplas dimensões, o que a gente sempre tem disponível é o misticismo e a religião. A novidade, talvez, isso no meu ponto de vista, né, da conscienciologia, é juntar isso, né, o estudo da seriexologia, das várias vidas, das várias dimensões, dos vários corpos, das energias, da consciência multidimensional, dentro do princípio da descrença. Ele sempre foi estudado dentro de uma visão mística religiosa, ou seja, com o dogma, né? Porque como é uma coisa difícil de ser provada, se é que é possível de você provar isso tudo com os instrumentos científicos, então sempre caía no âmbito do dogma e da verdade absoluta. Então a conscienciologia traz a ideia, não é verdade, a gente pode fazer experimentos, pode fazer autoexperimentos principalmente e tratar tudo isso de uma forma científica, né? Dentro, então, dessa ideia da Verpon, de modo geral, a gente tem alguns tipos de Verpon, e eu queria passar com vocês isso rapidamente, que é bem interessante da gente ver, né, como que a gente classifica, ou seja, não existe só a Verpon, é uma denominação geral, existem vários tipos. Alguns deles são verbetes, por exemplo, Mega Verpon é um verbete da enciclopédia. Então, a Mega Verpon seria aquela Verpon máxima, a mais expressiva de todas, ou seja, maior do que qualquer outra. A Verpon, que não só é uma Verpon em si, mas ela gera outras Verpons, ou seja, aquela Verpon maior, né? Por exemplo, a Reurbex. A Reurbex gera uma série de filhotes de Verpon, né? Ou seja, dentro dessa ideia da Reurbex, você começa a estudar um monte de outras coisas, transmigração e etc. A própria teoria dos serenões, que está na base da conscienciologia, como parâmetro
do conscienciograma, da escala evolutiva, e a cosmoética, né? Olha só quanta coisa que não vem junto com a ideia ou com a verpom de cosmoética. E quando que a gente tinha ouvido falar de cosmoética antes, né? Essa realmente é uma verdade que é nova, talvez não tenha, com essa abordagem da conscienciologia, é a primeira vez que é trazida. Então, essa é a mega verpom. Existe também a transverpom, que não só ela é máxima, é grande, mas ela transcende. Ela vem do extrafísico para abalar as estruturas do intrafísico. Então, são as centrais extrafísicas, por exemplo, a pré-maternologia, a transafetividade e o memorando. O memorando é aquele cartaz que está fixado lá no tertuliário, bem grande, né, com letras grandes, e que coloca ali alguns itens para a gente não esquecer de quais são nossas metas evolutivas. Então, o professor Valdo falava que o memorando era aquela ordem do dia que estava fixada na parede da Comunex da Superfraternidade, que é uma Comunex avançada. Então, é tipo assim, é aquilo que a gente não pode esquecer, realmente, daí de memorando, né? É aquilo que você tem que ficar sempre lembrando que são as metas que você pode alcançar. A gente tem, por exemplo, a Neo-Verpom, que é um tipo diferente de Verpom. Né? A Neo-Verpom é aquela Verpom nova, inédita, que vem substituir uma ideia já existente. Ou seja, por exemplo, a pré-intermissiologia, a desperticidade em 3 anos, são ideias que vieram atualizar ou substituir verpons que já existiam. Então, a desperticidade já existia. Mas, e quando o professor Valdo, o transmentor, chega e fala, olha, pessoal, a verpom do momento, a neo-verpom é desperticidade, é possível em 3 anos. Isso é uma ideia nova, né? Ela vem atualizar aquilo que já existia. Tem uma pensata no Lex que é o seguinte, a neo-verpom pode ser tão somente a materialização de uma autoconjectura, solilóquio ou abstração pessoal do ponto de vista humano, contudo constituindo a rigor a recuperação de específico com magno, ou seja, o megacons, da própria consim, quando era consciex, no período intermissivo. Então, você pode ter uma verpom que ela, na verdade, você já tinha isso com você. Você já estudou isso, já trabalhou isso no intermissivo. A neo-verpom pode ser justamente isso, uma atualização agora daquilo que você já sabia, mas agora ela é nova para você. Você vem substituir com ela as ideias antigas que você tinha. Por outro lado, existe também a retroverpom. A retroverpom é uma verpom antiga, ultrapassada agora justamente por uma neo-verpom, né? Então tem uma dinâmica, é a dança das verpons, né? Não tem só um tipo. As neo-verpons funcionais têm de surgir sempre conciliando e ultrapassando as verpons já existentes, ou retroverpons. Então, a gente pode pensar, a gente tem alguma retroverpom hoje em dia que já está merecendo ser ultrapassada por uma neo-verpom? Qual é aquela ideia que a gente julgava nova, que sempre foi muito útil, né? Mas que já está na hora de ser atualizada? Então, a neo-verpom ela vem em cima para poder atualizar, inclusive, as verpons que já deram, né, o que tinham que dar. A proto-verpom, por exemplo, é uma verpom nascente, inacabada, ainda em elaboração. Essa aparece no verbete do DAC, auto-metacogniciologia. Então, a proto-verpom, às vezes, é uma lembrança ou uma ideia vaga ou uma intuição daquilo que você tem, da ideia nova, né? Falta você colocar ela num bom termo, falta, às vezes, você dar um nome, um neologismo para ela, falta, às vezes, você elaborar bem aquela ideia para dar um corpo adequado para ela. Então, todas as verpons e as ideias, elas nascem de alguma coisa, né? E depois são mais elaboradas. Uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte, já pensaram que existe também a pseudo-verpom? A pseudo-verpom é aquela ideia interpretada erroneamente como verpom. É a verpom fake news, né? Então, por exemplo, vamos pensar, você está lá estudando suas vidas passadas e você chegou à conclusão que você é uma personalidade tal. E aquilo é a verpom para você. Né? Você começa a estudar. Lá nas tantas, você aprofundando a pesquisa daquela personalidade, você descobre uma outra, e essa sim era a sua personalidade real. Né? Isso acontece muitas vezes. Né? A gente começa tateando, né? São hipóteses. Então, aquilo que era uma verpom, até um certo momento, deixa de ser. Era uma pseudo-verpom. Que não é ruim, né? Você está, na verdade, se aproximando da verdade relativa de ponta.
Então, são hipóteses descartadas de retroidentidades, por exemplo. Devemos pensar grande. A ignorância pessoal quanto aos caprichos é muito comum. Há até quem, entusiasmado com pouca coisa, interpreta o capricho como neo-Verpon. É a ilusão da pseudo-Verpon. Elevado o número das trágicas solicitações dirigidas aos tenepsistas, aqueles pedidos de papel de tenepes que a gente recebe, está fundamentado nos caprichos das consciências assistidas. Isso o professor Valdo comentava, né? Eu lembro desse caso aí, ele falava que, às vezes, ele recebia muito pedido de TENEPS, em que a pessoa não só pedia TENEPS, mas ele já dava o diagnóstico de quem estava errado, né? Então, a TENEPS era uma TENEPS dirigida. Ela falava, olha, eu quero ser ajudado porque o fulano de tal me passou para trás. Né? A pessoa da minha família está mal intencionada, então já vem, a pessoa já dá o julgamento, e às vezes isso é um erro de interpretação. O capricho passa por cima e a pessoa acha que aquilo é verdade dela, para ela. Né? Existe também a cripto-Verpon, ou seja, aquela Verpon que está encriptada ainda. Vamos ver essa pensata aqui. Ó. Legiões de consins não são ouvidas por seus contemporâneos. No entanto, são reconhecidas pelos pósteros. Ou seja, tem coisa que agora não fica claro e só vai ficar mais claro no futuro, mais à frente. Daí porque tem um valor óbvio as Verpons incrustadas na sua cápsula do tempo, ou seja, no auto-revezamento multiexistencial quando intelectual. Então, às vezes, a gente vai colocar essas nossas Verpons maiores, elas talvez não tenham o ambiente para ser colocados agora, mas elas podem ser colocadas na nossa cápsula do tempo, na nossa obra de auto-revezamento, de uma forma encriptada. E, às vezes, você pegando essa ideia mais à frente, você vai reconhecer como Verpon. No momento, não. E não porque você é mais inteligente que os outros, mas porque aquilo faz muito sentido para você, especificamente. Né? Às vezes não é uma coisa importante para os outros, às vezes não é Verpon para os outros, às vezes é aquilo que a gente vai falar mais à frente, de uma auto-Verpon. Aquela Verpon que faz muito sentido dentro do seu micro-universo consciencial. Há Verpons que devem ir para a cremação junto com o pesquisador, porque a humanidade, até mesmo os intermissivistas, ainda não estão preparados para os choques da explicitação. Tais verdades relativas de ponta ficam para a próxima vida e podem até ser encriptadas nas obras do auto-revezamento serexológico. É o mesmo caso, parecido, né? Só que agora ela não vai ser exposta nesse momento e vai ser encriptada porque o problema é que ela é muito avançada, né? Não sei se a gente tem Verpons tão avançados assim, talvez tenha mais à frente, né? Mas, sem dúvida, tem muita coisa da Reobex, muita coisa dos amparadores, dos evoluciólogos do Serenão, que o professor Valdo colocou como Verpon encriptada, né? E aquela história, aquela velha história, né? Quem tem olhos de interpretar, que interprete. Né? Isso aí vai ficar encriptado. A encriptação ela não é um escondimento total. Ela é uma encriptação para quem tem a chave do código da senha. Né? Quem consegue desencriptar, consegue ver bem essas Verpons encriptadas. E a gente está conversando antes de começar aqui, eu acho, né, e muita gente acha também, que ainda tem muita Verpon encriptada no DAC e no Lexo de Ortopensatis. Quando que a gente vai desencriptar isso e entender? À medida que a nossa lucidez aumentar. Então, quando você lê uma coisa hoje em dia, você fala, essa pensata é boba, não entendi. Aí, de repente, você lê daqui a 1, 2 anos, que você já passou por aquela situação, você já vivenciou aquilo e fala assim, agora eu estou entendendo o que é que está escrito aqui. Né? Então, essa é a encriptação que depende da pessoa, da maturidade da pessoa para ser desencriptada. Existem vários outros tipos de Verpon, né? Não vou passar por todas, vou só dar um exemplo aqui. Olha. Uma Verpon prioritária, por exemplo, às vezes você descobre um problema de saúde seu, né? Uma coisa urgente que você tem. A partir daquele momento que você teve esse diagnóstico, o tratamento daquele problema é a sua Verpon prioritária. Nada mais é mais importante, mais novo, mais prioritário do que aquilo. Depois vem as outras Verpons todas, né? Então, assim, a partir do momento que você descobre isso, ela fica prioritária. Por exemplo, quando a gente identifica a nossa ProEx, ou a nossa linha de ProEx, ou a nossa cláusula pétrea, nesse momento isso é a prioridade para a gente, né? Vira a prioridade para a gente, é a Verpon prioritária. A gente tem também a ideia de uma Verpon teática, ou seja, não só a Verpon como ideia, como conceito, mas a
a Verpom como uma aplicação na nossa vida, né? Então, é a Verpom aplicada. A ideia original, vinda dos compromissos do curso intermissivo, sobre a importância da escrita da GESCOM. Então, uma coisa é você acessar e falar assim, nossa, isso para mim é uma Verpom, é muito importante escrever livro. Agora, o próximo passo é, escreva então, né? É aquela coisa de você aplicar a ideia de ponta dentro do seu contexto. Isso é muito mais importante. Tem uma pensata boa lá no Lex, que é o seguinte, o espectador da Verpom é uma pessoa completamente diferente do praticante da Verpom. Então, a ideia é que a gente não seja espectadores de Verpoms, né, admirando as Verpoms, e sim coloque elas em prática. Já terminando, pessoal, né? Então, a gente fala assim, existe uma Verpom, que é a Verpom conscienciológica, isso que a gente está falando agora. Ó, vou dar alguns exemplos, né? Isso no próprio paper que eu coloquei, tem várias listagens de exemplos de Verpoms. O próprio professor Valdo dá, né? Então, ele fala lá, por exemplo, vou falar algumas, ó, estado vibracional, cosmoética, curso intermissivo, a inteligência evolutiva, é uma Verpom, né? A gente não tinha ouvido falar nisso ainda, a dispersicidade, o macrosoma, a própria INVEX, a ideia de que você pode adiantar a sua vida para fazer a sua programação existencial, é uma Verpom também. Muito bem, isso são Verpons de modo geral. Agora, existem Verpons que são pessoais, que elas dizem respeito à sua intraconsciencialidade, ao seu contexto consciencial específico. Ou seja, a Verpom é distrita à esfera pessoal da consciência. E, nesse sentido, a gente tem duas acepções para esse conceito, né, para essa ideia da Verpom pessoal. Uma delas é o seguinte, não sei se vocês já perceberam isso, às vezes quando a gente chegou na conscienciologia, né, a gente ouviu falar, por exemplo, do estado vibracional, isso para a gente, naquele momento, era a Verpom máxima, era a mega Verpom, né? Assim, nossa, eu tenho que dominar esse negócio de estado vibracional. Só que, olha, quem estava estudando já há muito tempo o estado vibracional, isso aí já está bem escrito, já tem muita coisa publicada sobre isso, mas para você é a Verpom do momento, e é a Verpom prioritária também, né? Então, existem as descobertas verponológicas, aquilo que é novidade para você dentro dos conceitos conscienciológicos. Nada mais são do que atualizações, você está se atualizando dentro da ciência conscienciologia. Então, quando você descobre a ProEx, quando você faz aquele teste que tem lá nos 700 experimentos da autoassunção do curso intermissivo, né? Você fala, nossa, eu sou intermissivista. Isso é totalmente uma Verpom pessoal, né? E é muito importante que seja, né? Só que você vai ver daqui a 10 anos, isso aí já ficou para trás, já não é mais Verpom. Agora você está preocupado em outras Verpoms que vão aplicar essa ideia que você teve no início dentro da sua ProEx teática. O próprio princípio da descrença é uma ideia interessante, né? Uma coisa é você saber do princípio da descrença. Outra coisa é você aplicar esse princípio da descrença, que é a base da Verpom. Então, isso é uma descoberta verponológica para você. Num outro sentido, da Verpom pessoal, a gente então pode pensar numa auto-Verpom, né? Esse é um termo que eu coloquei, não sei se é o melhor, mas é a Verpom a respeito da sua própria realidade consciencial. Isso tem a ver com as suas atualizações auto-holobiográficas. Então, aquele caso que a gente está falando, você vai e descobre uma retrocognição sua, uma personalidade do passado. A partir daquele momento, isso para você é a Verpom, é a auto-Verpom top. Mais importante, porque você vai reavaliar o seu papel dentro da Max ProEx, você vai reavaliar quais são os megatrafores e megatrafares, se você espelha aquilo que você tinha naquela personalidade do passado, hoje em dia. Por exemplo, se você apresenta os mesmos trafares, ou se você não aplica os trafores que você já tinha, o que é pior, né? Não sei o que é pior dos dois, mas o fato é que é uma auto-Verpom, você está ali se atualizando em relação a você mesmo, e aquilo não é tão importante para os outros, mas é prioritário para você. Aquela é a sua auto-Verpom, né? Então, por exemplo, você tem a localização da sua paraprocedência. Você começa a desvendar de qual comunex você veio no curso intermissivo. Isso muda muita coisa. A partir daí, você tem a sua localização, você pode fazer melhor a sua conscienciometria, você pode avaliar melhor a sua escala evolutiva e, principalmente, avaliar melhor o saldo da sua fé.
Isso tudo são verpons muito íntimas, né, que dizem muito respeito ao seu micro-universo consciencial. Então, são essas duas ideias de verpom pessoal e de auto-verpom. Pessoal, eu falei isso, então, para a gente dar um pontapé inicial no debate, né? Então, agora vamos conversar sobre verpons aí. Fiquem à vontade. Aí, pessoal, para a gente organizar o debate, quem quiser falar é só colocar o nome aqui no chat, tá bom? Que nós vamos organizar as participações. Rita, você colocou o seu nome já para começar? Ah, ótimo. Então vamos lá, pode abrir o microfone e falar. Me chamou bastante atenção na questão, na página 8, da cronoverponologia. E o que me chamou atenção, assim, caiu a ficha, como a gente costuma dizer, é que a compreensão da Verpom, ela tem muita relação com o nosso momento evolutivo e também no contexto em que nós estamos inseridos naquele momento. Eu estou estudando o DAC de maneira individual faz uns 2 anos. E, às vezes, o professor Valdo se remete a outros verbetes que já foram estudados, e eu volto daquele verbete, a minha compreensão já mudou totalmente, sabe? Daquela primeira compreensão que eu vinha estudando há algum tempo atrás. E que também a questão que me chamou também atenção, me chamou bastante atenção durante o estudo que eu fiz do material, é que a fixação das verpons e das neoverpons se dá não só pela escrita, mas também pela defesa tarística, que nós vamos colocar, vamos dizer, aí que você vai realmente fazer essa fixação. E como você falou da questão da encriptação, você deixar isso, mesmo que você não tenha compreensão muito clara, mas se isso ficar de alguma forma registrado numa GESCOM, você pode fazer esse acesso numa outra vida, né? Então, isso muita coisa me chamou atenção, mas aqui, só começando, eu queria fazer essa colocação aí, que para mim ficou muito claro que essa fixação depende do que nós vamos fazer dela, sabe? Não só, eu compreendi, sim, e daí? Se você não deixar isso registrado em algum lugar, para você mesma e também para as demais pessoas em forma de esclarecimento, ela perde o seu valor. Mais ou menos foi isso a conclusão que eu cheguei. É muito bom, Rita. Se a gente for ver, ó, o próprio professor Valdo escreveu o seguinte verbete dentro disso que você está falando. A defesa da Verpom, né, que é o movimento que você tem que fazer não somente para dar origem àquela ideia original, mas para defendê-la, né? E às vezes é mais difícil você defender do que você conceber. E outra é o da defesa e o preço da Verpom, aquilo que você tem que pagar, entre aspas, né? Ele fala lá, é o pedágio que você tem que pagar pela Verpom. Não só em termos de você apresentar uma ideia que muitas vezes é antipática, é a Tares, né, que é antipática, mas também em termos de você exemplificar aquilo que você está falando. Não adianta você trazer uma ideia super avançada e falar, isso é para os outros, para mim não. Então, a gente sabe na Consciologia que isso não funciona bem, né? O que funciona quando é a verbação. Então, você faz... Eu vejo o preço, quando depois você fala né? o preço... A Verpom é isso. Eu vejo, quando você fala o preço, eu vejo o seguinte, para mim, o preço que você... Tem os ônus e os bônus, né? Mas o preço que você paga, quando você compreende realmente uma Verpom, são as recins, que elas são um fruto dessa compreensão que você teve dessa Verpom. A partir daí, você começa a fazer, realmente assimilar e fazer essas recins. Tem a recim, é verdade, né? Mas também tem, Rita, outra coisa que é o seguinte, às vezes quando se apresenta uma ideia nova, que é uma ideia de ponta, que é uma ideia de ponta evolutiva, ela vai contra algum grupo ou alguma ideia já estabelecida. E nesse momento a gente tem que ter, vamos dizer assim, tem que, né, vamos dizer assim, sustentar essa ideia perante os antagonismos. Então, eu estou só lembrando de um caso aqui, tem vários casos, mas a ideia da antimaternidade, por exemplo. Olha só como a sociedade é contra essa ideia. E é difícil você explicar, até hoje, né? E tem muitos argumentos, e você explica, e a pessoa que traz a ideia, no caso o professor Valdo, como que ele
sofreu, vamos dizer assim, sofreu não é a palavra boa, mas quanto que ele enfrentou, né, opiniões contrárias, dando aula, dando argumentação, explicando com calma essas ideias. Então, talvez isso seja o preço, né, que a gente paga também, além da reciclagem, claro, né, mas tem o preço da ideia ser contra o establishment, o status quo, né? Às vezes, depende da Verpom, né? Mas se é uma Verpom tarística, daquelas que vai realmente mexer e fazer diferença, muitas vezes tem grupos contrários. Às vezes é nosso próprio grupo, né? Se a gente está trazendo uma Verpom, por exemplo, que é do nosso grupo do passado. Estou falando aqui estou falando da verdade absoluta, que é o dogma, falando tudo que não presta nela e falando da verdade relativa de ponta, que é a ciência. Se eu sou do grupo da religião, eu também tenho contrafluxo com isso, né? Ou seja, quem é da religião também vai achar isso né, vai contra essa ideia da verdade relativa de ponta. Então, a própria ideia da Verpom também tem um preço. Você foi econômico, falou algumas vezes, vamos contrários, não? Geralmente, principalmente aos grupos mais próximos. Eu fui diplomático, na verdade. Né? Foi. Mas posso só falar mais uma coisa nisso que a Rita levantou? Achei bem interessante. Esse verbete da cronoverpologia é bem legal, pelo seguinte, ele fala aqui nesse parágrafo da subversiologia, que é o seguinte, quando você acessa uma Verpom, vamos supor que você está lá fazendo a sua reflexão, ou está escrevendo um verbete, ou está escrevendo um livro, e você acessa uma ideia de ponta. O que você faz com ela? A ideia da cronoverponologia é que você deve, se possível, aplicar aquilo no momento em que você concebeu, e não deixar para depois. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente guarda a ideia na gaveta, né? Muitas vezes a gente guarda a ideia na gaveta, e às vezes é para guardar mesmo, dependendo do time. Mas o que ele está falando é o seguinte, que em muitas ocasiões, esse nosso movimento de guardar para depois é um pouco de falta de coragem nossa de enfrentar no momento. Na hora em que a ideia chegou para você, que o amparador te deu, existe aí uma informação que é o timing. Não é à toa que aquele momento foi, né, naquela hora. Às vezes, é naquele momento que as variáveis estão confluindo a favor de você escrever, de você apresentar o verbete, de você colocar em prática. Por exemplo, quando vem a ideia de uma Verpom para você, às vezes é o momento certo para você iniciar a reciclagem. Eu percebo isso muito comigo. Quando vem é porque a coisa já está ali, né? Assim, é uma sincronicidade que tem por trás, né? Eu lembro do Valdo, né, Rita, falando uma coisa bem interessante, que é o seguinte, a Alane deve lembrar disso também, sem dúvida. Ele falava o seguinte, quando o livro ficou pronto, coloque ele para vender no momento exato, não espere o dia seguinte para colocar à venda. Interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas ele falou assim, é o momento certo da assistência, não se deixa nada para depois em termos de assistência. Então, assim como o livro é a Verpom escrita, quando vem a Verpom para a gente dar ideia, vamos nos questionar se a gente pode colocar na hora. E ele fala aqui, às vezes, essa ideia que veio da Verpom foi a primeira reação patrocinada pelo amparador extrafísico. Aquele momento. Depois a gente entra com a racionalidade, que a gente pensa assim, muito bacana, mas eu tenho que fazer isso, não sei o quê, depois tenho que fazer isso, depois tenho que fazer isso, depois tenho que entrar de férias, depois não sei o quê, aí você já vê, racionalizou. Então, assim, a gente tem que só tomar cuidado para não jogar contra a nossa própria, né, o próprio investimento do amparador. Só concluindo, essas ideias surgem muito durante as dinâmicas, né? E aí você anota e guarda. Aquele era o momento. Quando você retoma depois, parece que não tem mais o mesmo valor, sabe? Parece que se perdeu um pouco no tempo, nessa paracronologia, se perdeu um pouco desse tempo, desse time que era naquele momento ali, para escrever e para publicar. Sim. Às vezes vem a questão do verbete, né? Você tem uma ideia para escrever o verbete, o ideal é você começar a escrever naquele momento, ou no dia seguinte, ou na semana, né? Se você deixar para um mês, aquela ideia já não tem mais tanta reverberação. Você tem razão, né? Você sai um pouco do holopensene daquilo que você está fazendo. Então, às vezes, é bom a gente aproveitar o time. Ou outra pergunta, né, Rita, que a gente pode fazer. Quantas dessas ideias e oportunidades a gente perdeu porque deixou passar o time? E aí, quando foi pegar mais à frente, já não era a mesma coisa. Então, isso é cronoverponologia.
Antes de passar para a Sabrina, então, Isabel, você tinha feito uma pergunta enquanto o Eduardo estava apresentando sobre memorando da superfraternidade. Foi respondido quando ele falou? Na verdade, eu sei qual é o memorando. É que ele é tão rico que a minha ideia era a gente debater, mas eu acho que ele vale um tema futuro, que ele é muito rico por si. Obrigada, foi respondido. Não, o memorando, você tem toda a razão, né? É um tema bem avançado e lá dentro ele é super compactado. Então, ele envolve, se eu não me engano, são 12 itens, né? São 12 itens em que são importantes. E é o seguinte, né, Isabel? O memorando é como se fosse o CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética Avançado. Normalmente, o CPC, você coloca aquilo que você deve evitar, né? Que é um código pessoal daquilo que você, né, não quer fazer. O memorando é uma autoprescrição até para avançar mesmo, para extrapolar a limitação pensênica, Perfeito. a limitação autoconsciencial, porque eu lembro que uma vez eu estava conversando com o professor Valdo, porque, digamos, eu assumi alguns trabalhos que que a gente sempre acha que tem pré-requisitos convencionados na CCCI, e a gente estagna naquilo. Aí eu falei assim, professor Valdo, mas para fazer essa atividade teria que ter dupla evolutiva. Eu não tenho, né? Eu sou separada já tem uns anos. Aí ele falou assim, Isabel, estuda a transafetividade para essa limitação. Não é assim. A gente evolui. E aí eu me lembro bem disso. Foi bem na época que ele lançou o memorando. Mas tudo bem. O memorando, ele falou que ele foi inspirado por essas consciex dessa comunex avançada, que é a superfraternidade, né? Então, são coisas assim, o CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, ele sempre falava, a gente tem que escrever o CPC num caderninho e botar no bolso, né? Para toda hora puxar e ver, né? Se a gente está... E a mesma coisa o memorando. O memorando é isso, para você não esquecer, né? Só que o CPC, ele, vamos dizer assim, ele serve para te reeducar, né? O memorando... E ele muda, né? Ele, lógico. Ele muda demais, né? Todo ano eu atualizo o meu e... Mas o memorando, ele serve para expandir as suas possibilidades evolutivas. Então, por exemplo, a autotransafetividade, que é um dos itens, não é uma coisa que você vai fazer amanhã, mas é uma coisa que você tem que estar sempre lembrando que essa é a meta, né? Que é então, assim, são coisas expansivas. Transcende tudo. Perfeito. É fantástico. Beleza. Renê? Obrigada. Então, já ficou a dica aí para fazer uma série do memorando no Megacons, né? Isso, vamos nos lembrar disso. Legal, legal. Sabrina? Boa tarde. Gente, como eu estou chegando faz pouco tempo, talvez a pergunta que eu vou fazer seja muito simples. Sobre a questão da verbão encriptada. Como é que funciona dentro da comunidade conscienciológica se surge uma neoverbon que está diferente a uma verbon colocada pelo professor Valdo? Por exemplo, depois da dessoma dele, muitas verbons que ele trouxe, tal, como é que é feita essa dinâmica na comunidade? Como é que são essas análises? Já aconteceu isso? Porque, assim, em relação à desperticidade, se eu compreendi bem, quando veio essa nova verbon, foi pelo próprio professor Valdo, não foi outro grupo que falou, olha, professor, se eu compreendi bem. Então, eu gostaria de saber como é que funciona na comunidade quando, eu não sei se já surgiu, quando acontecer isso. Por exemplo, o professor Valdo, ele foi o propositor da projeciologia, o propositor da conscienciologia, lá no 700, e nos outros tratados ele sempre propôs, vamos dizer assim, ideias, né, avançadas, que ele tinha, né, que ele trouxe isso do curso intermissivo. Como funciona dentro da conscienciologia? Funciona igualzinho às outras ciências. Se você tem uma ideia, Sabrina, que você acha que, né, que vamos dizer assim, que é nova, né, ou que, por exemplo,
pode ser nova e pode ir contra aquilo que está escrito, né? Porque alguém tinha que escrever primeiro. Quem escreveu primeiro foi o professor Valdo. E a gente está estudando. Se você acha que tem alguma ideia que você não concorda, ou que pode ser melhorada, ou mesmo se você quer refutar uma ideia, o caminho hoje em dia é você escrever nos periódicos científicos da Conscienciologia, tem vários, hoje em dia as I6 tem periódicos próprios que estão divulgando, escrever um livro, alguma coisa que seja, né? E o debate é feito de uma forma mais aberta possível. Então, eu vejo que não tem muita diferença entre trazer ideias na Conscienciologia, que é uma proposta de ciência, e num ambiente científico normal, né? Como que é feita a substituição de uma Verpom antiga, que é retro-Verpom, né, que a gente chamava, para neo-Verpom? É feita através de debate, conversa, argumentação, só que tem a questão da auto-pesquisa e da auto-experiência, né? Então, assim, você vai trazer, vamos supor que você traga uma ideia lá que seja diferente de dispersidade. Então, você vai ter que mostrar, e às vezes mostrar, né, Sabrina, não só com a argumentação, mas mostrar o seu exemplo. Olha, eu fiz isso, né? Eu cheguei aqui e eu estou vendo que é assim, assim, assim. E aí vai ser debatido. Às vezes outras pessoas vão experimentar também e vão ver que o que você fez está certo. Ou às vezes alguém vai experimentar e falar assim, não, eu experimentei isso e eu vi que não é bem assim. Acho que ela teve um erro de interpretação aqui, assim, porque no meu caso foi diferente. Então, eu não vejo nenhuma assim, dificuldade disso acontecer. Através dos livros e dos artigos e dos debates nossos. Certo. Ficou claro, sim, que eu não sabia muito bem Não, como era a sua pergunta é muito boa, mas você vê, olha, o tertuliário foi feito para isso, para debater ideias, né? E assim, hoje em dia a gente tem, o professor Valdo dava as tertúlias, mini tertúlias, mas hoje em dia a gente tem vários outros pesquisadores também fazendo isso, os próprios verbetes. Pensa bem, o verbete não é uma Verpom? Se o verbete é bem feito, claro, né? Tem verbete que não é. Tem verbete que é a explicação do que já existia. Mas tem verbete que é Verpom. E olha quantos verbetes tem bacanas. Às vezes não é só para, vamos dizer assim, refutar uma coisa que existe. Às vezes é para complementar uma Verpom acessória, né? Vamos supor que você seja de uma certa área de profissional. Às vezes aquela ideia, ela chega melhor para você, porque você tem sinapse naquela área, né? E às vezes para outra pessoa não. Então, isso eu acho que vai acontecendo naturalmente dentro do ambiente científico. Alguém quer complementar, pessoal? Podem falar aí, quem acha alguma coisa. Está sem áudio, Samir. Está sem Ainda áudio. não te escutamos. Desculpa, pessoal. Isso. Agora sim. Não, é bem legal essa pergunta da Sabrina, né? Porque ela remete a uma coisa que eu também refleti muito no passado, que é a própria defesa da Verpom. A Sabrina trouxe a questão de trazer novas Verpoms e como é que isso se processa dentro do seio, né? Do corpo de pesquisadores da Conscienciologia. O Eduardo explicou muito bem, né? Mas isso me fez lembrar também uma outra coisa que o paper, inclusive, aborda, que é a defesa da Verpom, né? E aí eu acho que encadeia com essa pergunta da Sabrina, que é o seguinte: o Valdo Vieira, o propositor da Conscienciologia, ele se apresenta como um cara inovador, mais avançado, em determinado momento ele está mais avançado que um determinado grupo. Então, ele compila um conjunto de ideias, né? Ele compila diferentes formas de ver a realidade, ele compila a fenomenologia, né? Parapsíquica, e apresenta esses pressupostos, né? Que são os fundamentos do paradigma consciencial, né? Então, eu vejo assim que, antes de uma nova Verpom, não é que ela não possa existir, mas nós temos muita coisa para experimentar, né? E a autoexperimentação que é capaz de criar uma visão nova sobre isso que já foi proposto, né? Então, eu lembro bem na formação docente, né, no IPC, que o professor, quando era muito maduro, ou melhor, muito verde, né, começando, e ele tinha lá o seu
temperamento mais de criticidade, né, digamos assim, uma postura mais crítica em relação às coisas, ele se perguntava assim, como é que eu vou falar sobre algo que eu não experimentei? Como é que eu vou dizer que isso é uma verdade, que isso é uma verdade ou pode ser uma verdade se eu não tenho fundamentos a respeito dela, né? Então e essa foi uma questão que também me envolveu muito tempo, né? E hoje como eu equalizo isso? Eu vejo que então o panorama é esse: a gente tem um conjunto de verpons aí lançadas e cabe a nós testá-las, se elas são verdadeiras ou não. E, invariavelmente, quando eu entro no ciclo da autoexperimentação de determinadas verpons, eu vou adquirir um certo approach dela, um certo conteúdo dela. E, a partir desse momento, eu começo a escrever e todo esse mecanismo de amparo começa a volumar esse material e você vai trazendo isso para a comunidade, isso vai ganhando corpo. Eu acho que é assim que a Conscienciologia vai evoluir, né? Está evoluindo, né? Então eu não vejo limitações. A minha colocação aqui é no sentido de agregar essa visão de que há uma fase inicial ao chegar na Conscienciologia que a gente titubeia, né, em relação a aceitar verdades relativas de pontas e a defendê-las, mas tudo é uma questão mais de autoexperimentação, né? Você não precisa perder a sua criticidade, né? Você se lança à experimentação e você testa e lança suas teorias para o corpo de pesquisadores, né? Muito bom, Samir. Mais alguém quer complementar sobre essa questão aí, pessoal? Quer falar? Não? Eu queria só lembrar, Reni, que uma coisa importante, isso que o Samir falou é verdade, né? E a gente tem que lembrar também da diferença da conscienciologia, que é a autopesquisa, né? Só queria reforçar isso, porque às vezes não é apresentar uma teoria nova. Às vezes é você vivenciar e mostrar pelo seu exemplo de que aquilo é um fato, né? Então, assim, essa é que é a dificuldade. Porque senão vai aparecer um monte de gente dando um monte de teorias e tal. Agora, vamos supor, a pessoa quer refutar e fala, olha, esse negócio de OFIX não existe. Ok, mas chega lá e vê se é assim. Se não existe, existe o que no lugar? Como é que funciona esse processo, esse mecanismo, né? Depois da TENEPS? Mas a pessoa tem que chegar lá. Se chegar eu, por exemplo, e quiser refutar a ideia da OFIX, eu estou totalmente furado. Isso funciona, talvez, na ciência convencional, porque o cara faz um monte de cálculos, né? Escreve lá um monte de coisa, teoria, estudo de caso, sei o quê, revisão bibliográfica, e apresenta. Mas aqui não funciona assim. Então, eu acho que isso é uma salvaguarda para a Conscienciologia muito boa, muito interessante, né? Que é o seguinte, primeiro, aquela coisa, princípio da verbação. Primeiro faça, depois fale, né? Então, talvez isso aí seja uma grande diferença nossa em relação à ciência convencional de modo geral. Agora, A questão da autoexperimentação é muito clara, até porque na questão da presença, né, da força de presença quando nós fomos alguma coisa. Então, isso para mim era muito claro, era mais a questão dessa dinâmica, de como... eu fiz um pouco essa pergunta, porque eu vi muitas discussões um pouco apaixonadas em algumas coisas, né? Então, eu gostei da forma, né, de poder conversar de uma maneira mais leve. Agradeço, tá? Diga, Isabel. então, eu queria lembrar uma coisa, Eduardo, me ajude aí, porque, como eu entendi, em 2010, a gente fez os anais do Colégio Invisível da Cosmoética. Esse aqui. E a gente levou para entregar para o Valdo. Sei que está dando para vocês verem? Sim. Tá. E na hora que nós chegamos para ele, era um mini grupo, os organizadores foram 4. Ele falou, então, podemos anunciar que vai abrir a IC da Cosmoética? Aí eu, não, professor, quem somos nós para dar aula de Cosmoética? A gente não tem vivência disso, assim. E aí ele falou, Isabel, ele foi bem peremptório. Isso foi antes de começar a mini tertúlia, antes ali de abrir. Ele falou assim, se eu não fosse cabotino de falar algumas verpons
teorizadas, digamos, captadas do extrafísico, eu tive que plasmar, escrever e depois vivenciar. Então, não estou dizendo que nós temos que sair por aí fazendo isso, mas provavelmente alguma pessoa que tem um domínio bom de energia, que tem um nível de cosmoética, pode captar essas neoverpons e às vezes vai teorizar, e aí a gente só vai saber se é mesmo pela energia, eu penso. Não sei, mas aquilo me chamou muita atenção. E demoramos ainda 5 anos para abrir a IC Cosmoetos, né? Para poder a gente entender que tinha pelo menos algumas vivências de cosmoética, algumas nuances de cosmoética, já chancelada. Não sei se o Eduardo quer completar ou Não, eu acho que debater. eu concordo totalmente com você. E tem aquela ideia lá da Verpon, que ela pode ser uma atualização daquilo que você já estudou no curso intermissivo, por exemplo. Você ainda não fez nessa vida, mas você já estudou outra coisa, né? A gente fala que não entende nada de cosmoética, mas a gente às vezes já vem estudando isso, Isabel, muitas vidas, né? Ou pelo menos assim tentando estudar, né? Eu Então assim, sei. a gente, né, você sabe, a gente tem assim, Ele levou todos nós, né? Temos o ele, que falar sobre isso. quando ele deu o primeiro curso de reurbanizações extrafísicas, lá no FIC, em Barcelona, 99, né? Ele falou que alguns de nós, ele foi levado para outro planeta para aprender cosmoética. Ah, E sim, foi nas visitações, nascer exato. É isso aí. para aprender cosmoética. E eu fico pensando nesse processo, né, de vivenciar a Verpon e de autopesquisa também, que uma Verpon, cunhar uma Verpon não é escrever um conceito novo, né? A gente pode fazer conceitos, né, para tentar explicar coisas, mas pelo que eu entendo, a Verpon, ela está num contexto de pesquisa. Então, você vai pesquisando, você vai aprofundando, você vai tentando entender as coisas, de repente você esbarra num ponto ali que precisa de algo a mais. Precisa de aprofundar, precisa de trazer uma clareza que a gente não tem ainda no campo de pesquisa que a gente está, né? Então, a gente coloca hipóteses, verifica as hipóteses, aí é o que você falou, né, Eduardo? Experimenta. E aí experimentou e viu que faz sentido, a gente apresenta, debate, discute. Acho que o processo da Verpon é mais do que um conceito novo, né? O processo da Verpon é aquela contribuição nossa para a ciência, para as pesquisas, para enriquecer a forma de se entender a consciência. Sim, e a gente falou, né, Renê, aquilo, a gente falou, por exemplo, da proto-Verpon. Então, tem a proto-Verpon, aquela que você sentiu o cheiro, né? É uma hipótese, você falou bem, é o equivalente da hipótese da ciência, né? Depois você tem a Verpon teática, que é a Verpon que você não só tem a ideia, mas você aplica na sua vida. Você tem a Verpon consagrada, que é isso que a gente estava comentando, o EV, né, o estado vibracional. Tudo isso são Verpons consagrados, você já está muito testado, todo mundo já vivenciou, já experimentou isso de alguma forma. Então, assim, são vários tipos, categorias, e eu diria até vários estágios de Verpon, né? Então, assim, a gente pode trazer uma ideia, sim, mas a questão é o seguinte, qual é o próximo passo? É isso que a gente está falando aqui no verbete da cronoverponologia. Muito bem, o amparador deu a ideia, você acessou aquela ideia maravilhosa, muito bacana. Qual o próximo passo? Isso é que a gente tem que se perguntar, né? O que isso leva? Isso vai levar a uma revisão de alguma coisa da Conscienciologia? Bacana. Isso vai levar você a uma reciclagem? Bacana também, né? Isso vai levar, por exemplo, a um direcionamento dentro do grupo que você é líder? Pode ser uma Verpon grupal. Não é para você exatamente, mas é uma Verpon para ser aplicada no grupo que você está como líder, por exemplo. Então, tudo isso aí são as nuances da Verpon. E a gente tem que perguntar isso aí, o que eu faço com essa ideia, né, relativa de ponto. Então, para seguir aí, vamos lá, Lani? Oi, vamos. Vou voltar a um ponto que o Eduardo falou sobre a cronoverponologia, né? Que você falou, e essa semana agora eu estava revisitando algumas coisas para escrever, e uma coisa que você falou, eu achei muito bacana, quando vem a ideia, às vezes a primeira reação patrocinada por um amparador extrafísico, né? E a gente, às vezes, engaveta, e foi justamente isso, eu estava vendo, assim, verbetes que eu apresentei título lá atrás, e me enrolei com a vida e não escrevi o verbete, ele meio que perdeu o rumo da prosa, entendeu? Passou, é uma tipo assim, uma Verpon ultrapassada. E com relação a livro, eu fui ver os capítulos que eu pensei
né, de um livro lá atrás, hoje em dia já existe livros inteiros escritos sobre os capítulos do livro que eu queria abordar. Falei, gente, que perda de time evolutivo, né? Então, assim, pode ser jejunice, né? Pode ser várias coisas que falaram. Poderia faltar, claro, um aprofundamento da autopesquisa, mas eu vejo que, às vezes, você realmente encarar esse aporte aí dos amparadores e aprofundar na pesquisa, a coisa vai sair, entendeu? Então, era só essa reflexão que eu queria dividir com vocês, que eu estava vendo essa semana sobre isso. Essas perdas que a gente tem aí, né, de ideias avançadas, que poderia assistir bastante gente, né? Era isso, uma contribuição. É perfeito, Lani. Eu acho que a gente se depara isso toda hora, né? Se a gente for ver na nossa vida, eu fico pensando qual o índice de aproveitamento de ideias que a gente tem. Deve ser baixo. Quanto de ideia que os amparadores dão, assim, não só de Verpon, mas de várias coisas, né? De decisões que você tem que tomar, de etc., né? E o quanto que a gente aproveita. Então, o nosso índice é muito baixo e eu acho que os amparadores sabem que o nosso índice é baixo. Então, já está previsto, é igual uma máquina que tem um índice de rendimento tal, né? Já tem um processo ali, ele perde naturalmente, né? Mas quanto mais você evolui, menos você tem perda, né? Mas uma coisa legal, Eduardo, que eu vejo também, que isso tem muito a ver com o trabalho que você está desempenhando. Porque quando você está epicentrando algo, você está responsável por alguma coisa na Conscienciologia, ou seja, com aquele voluntariado mesmo, pegando, segurando ali, né, as pontas, as ideias vêm, os amparadores te provocam e você coloca para fora as coisas, entendeu? Porque você entende que aquela oportunidade é para você mostrar aquilo, não dá para engavetar. Senão vai passar, né? Hoje você está num voluntariado hoje numa IC, amanhã você pode estar em outra, fazendo outro trabalho, ou seja, você precisa deixar o teu, digamos assim, o teu rastro evolutivo ali, por onde você passou. Eu acho isso muito importante. Então, pelo trabalho que você está exercendo, né? Algum epicentrismo, alguma liderança, eu acho que ele é um grande alavancador para esse tipo de coisa, para aproveitar as verpões, porque de outra forma, se a gente estivesse na acomodação cotidiana, é muito difícil o amparador acoplar com tanta, né, com tanta vontade, porque você está disponível ali, aquela consciência está disponível para fazer as coisas que estão precisando ser feitas, e eles acoplam com facilidade. Vai de nós, né, fazer esse aproveitamento que você está falando, esse índice, né, de aproveitamento dessas ideias. Você sabe que eu estava vendo essa semana, Leni, um vídeo do professor Valdo, ele falando assim que o autor conscienciológico, quando ele está escrevendo realmente, sinceramente, com um objetivo de assistência altruísta, né? Principalmente assim, ele não tem ganho nenhum com a obra, não tem nada, não está defendendo nada, ele está realmente interessado em fazer assistência com o que ele está escrevendo. Ele falou, sempre tem a ajuda do evoluciólogo. Ele falou assim, isso é certo que o evoluciólogo está ajudando a pessoa. Agora, cabe à pessoa fazer esse acesso, né? Perceber e entrar, vamos dizer assim, nesse ritmo com o evoluciólogo. Mas ele falou assim, não tem como o evoluciólogo não colocar o dedo no livro da pessoa que está escrevendo de forma altruísta. Interessante isso, né? Eu nunca tinha pensado. Muito interessante. Padrão de função, tal. Não, o negócio é o evoluciólogo. Que legal. Assim, é porque é muita gente, né? Exato, é pouca gente que faz isso de uma forma assistencial, desinteressada, altruísta, e principalmente com discernimento evolutivo. Então, quando aparece, e a gente tem que aproveitar esse momento, né, do início da Reorbeck, a gente tem que aproveitar essa condição. E isso vem com o investimento dos evoluciólogos. Muito legal, gostei dessa informação. Obrigada. Ô, Eduardo, eu fiquei pensando aí nessa parte do desperdício da Verpon, né? Que é o ponto que você estava falando, né? E fiquei pensando naquela Verpon que ela surge e ela é contundente na vida da pessoa e ela promove uma reciclagem instantânea e aquilo é suficiente para a pessoa. Ela volta à rotina dela, né? Ela desperdiça aquilo que ela poderia ampliar, né? Mas é como se, dentro do momento evolutivo dela, aquilo é o bastante para ela, né? Para ela dar um salto e meio que reorganizar a realidade dela, né? Fiquei pensando nessa casuística aí.
Eu acho que tem, sim, né? Eu acho que isso dava um bom verbete, né? Verpom desperdiçado. Isso Aí, é ó. uma boa coisa para Escreve estudar. aí, Você tem Eduardo. toda a razão. Escreve aí, Eduardo. Ou o lado Todo mundo homeostático, o tem... Hã? antidesperdício da Verpom. O Né? Ó, antidesperdício da você Verpom, vê né? como é que a pessoa que tem expertise, ela dá o toque certo, né? Isso aí, isso é perfeito. A abordagem é, vamos dizer assim, terapêutica do negócio. É, Então, Lani, aproveita e engata aí, ó. A Fátima perguntou assim, ó, e como não desperdiçar Verpom? É, Engata aí pra gente. sobrou, agora me enrolei. Olha, eu estou tentando, vou falar por mim, né? Estou tentando, já tem um tempinho que eu estou tentando não desperdiçar Verpom. Então, eu fiquei vendo um título de verbete excelente que eu apresentei lá nos idos de 2012, não tive sustentação para fazer o verbete, perdi. Né? Perdi o time, a coisa já não é mais necessária, já está ultrapassada. Mas atualmente eu estou nessa pegada, e principalmente quando eu tenho algum trabalho muito sério para fazer, assim, né? Então, no voluntariado, né? Que a minha vida é, como de todo mundo que eu acho que está por aqui, o voluntariado para nós é um valor, né? Então, a gente faz tudo para se empenhar nisso. E aí, o que eu vivencio, assim, quando você está no trabalho, realmente as ideias vêm. As ideias vêm e eu procuro não desperdiçar. Eu tenho caderno, caneta, aonde eu tiver, né? Eu não ando sem um laptop, então eu posso estar, acho que eu já comentei isso nas coisas que eu falo, eu vou para o salão fazer a unha, eu estou com o meu notebook na bolsa, eu saco o notebook, e enquanto ela faz o pé, eu mexo com a mão, enquanto ela faz uma mão, eu mexo com a outra, porque são horas que não dá para desperdiçar, entendeu? Então, eu fico pensando nisso, e uma outra coisa que eu busco também, aonde eu estou integralmente. No local que eu estou ali observando, fazendo uma espécie de rapport, uma psicometria, porque agora a gente não sai mais a passeio, né? Então, a gente vai no supermercado, a gente vai assistir o caixa do supermercado. Você vai, onde você for, você está ajudando alguém. E, na minha opinião, o que eu experiencio é que cada oportunidade dessa é uma oportunidade de captar uma ideia nova, original, que você pode usar para fazer uma assistência através da escrita. E eu fico pensando também, né, refletindo aí, que o professor Walder é coberto de razão. O que sobra da gente, no final das contas, é a escrita mesmo. Então, daqui a pouco ninguém sabe. Daqui a, sei lá, 30 anos vai saber quem é o Eduardo Azevedo, o Alane, o Sami, todo mundo que está nessa sala. Assim, as pessoas já mudaram, a coisa já evoluiu, o mundo já girou, mas se você grafar, não tem jeito, vai ficar aí, né? E vai servir para você buscar na próxima vida, né? Que é a tal da cápsula do tempo, autorreversementológica. Então, as minhas reflexões em cima de não desperdício é isso, eu estou me esforçando para ter um índice maior de aproveitamento das GESCONs, né? Das VERPONs. Excelente, Lani, valeu. Mais alguém quer falar sobre isso, pessoal? A gente pode seguir. Eu quero falar uma coisa, eu concordo muito com isso que a Lani falou, né? A atenção que você dá para as ideias faz toda a diferença para você conceber as VERPONs. Por exemplo, eu também anoto, agora eu anoto, antes eu não anotava, né? Agora eu anoto toda a ideia que vem no papel. Às vezes ali no meio tem VERPON, mas às vezes não tem. E o fato de ficar anotando, né, Lani, já cria em você já vira um receptáculo melhor. Que você já fica atenta, né? É igual anotar sonho, né? Você começa a anotar sonho, daqui a pouco você está lembrando dos sonhos, não precisa anotar toda hora, porque é um exercício que você faz. Então, eu vejo que tem isso aí. Outra coisa, antigamente eu não anotava nada. E hoje em dia, aí comecei a anotar as minhas tertúlias e comecei a perceber que faltava, em todas as anotações que eu fazia, a data. E uma vez o professor Valdo me chamou a atenção, falou assim, coloca sempre, que eu dava os papéis para ele e falava assim, falta a data, falta a data. Coloca a data do momento em que você concebeu a ideia. Hoje em dia eu coloco a data e o contexto. Então, assim, a data tal, assim, levantando da cama de manhã. Preparando material para megacons. Porque, às vezes, essa informação que falta. Senão, depois você lê um negócio e fala assim, nossa, mas
isso aqui sozinho não faz sentido. Qual o contexto aí? Se você, às vezes as peças se encaixam, né? Falta informação. Gostaria de contribuir ainda. Na página 9 tem a neoconcepciologia, onde o professor Valdo coloca que tem um tempo para a gente conceber. Então, quando você anota e você coloca data, contexto e horário, inclusive, para saber em que contexto, em qual horário, o que estava fazendo naquele momento, para você, porque você tem um tempo, o primeiro tempo é para você fixar no sistema nervoso central, que ele coloca, no hemisfério cerebral, e depois vai para o sistema nervoso periférico. Então, tem todo um processo no cérebro para você conseguir conceber essa neo-ideia. No segundo tempo, você faz associação de ideia com aquele assunto. No terceiro tempo, sobre essa associação de ideias, o contexto e a condição, o ambiente, o conceptáculo, para que você consiga fazer realmente um link. Eu chamo tudo isso de autorreflexão. Essa autorreflexão sobre esse período em que o cérebro precisa para realmente fixar essa ideia. Assim, não é no primeiro momento. Me foi passado uma ideia, um anel verpon, uma ideia para escrever um verbete que era muitíssimo importante naquele contexto, tá bom. Eu coloco temas verbetáveis. Só que se você deixa eles lá, eles estão tudo no meu notebook. Quando eu vou revisitar de novo essas ideias, elas já não são mais, já parece que perderam o interesse, sabe? Não é mais aquele time. Enquanto estava fresquinho, que foi passado por amparadores extrafísicos, ou na TENEPS, ou numa dinâmica, elas estavam naquele momento importantes, elas eram naquele contexto, naquele trabalho que eu estava epicentrando, naquele trabalho de voluntariado. E agora ficaram assim, como se tivesse perdido no tempo e no espaço. Então, assim, é muito sério essa. Por isso que me chamou tanto a atenção essa questão da cronologia, de você prestar atenção nesse momento exato e desse não desperdício do nosso tempo, o antidesperdício. O verbete que a Lani vai escrever. Lani? É seu, ou é do Eduardo, não sei. Um dos dois, vamos aguardar. A ideia surgiu agora, não surgiu? Então, não desperdice. Sim, é a cronoverponologia, surgiu agora. E dar um exemplo disso, né? Estou até vendo a Áurea está aí com a gente, né? A professora Áurea. Uma vez eu estava na dinâmica lá da Consus, e aí na hora que eu fui sentar numa das cadeiras, eu tive uma clara audiência de uma palavra. E essa palavra, assim, nunca tinha pensado nela, né? Mas como eu estava dentro lá do campo de conscienciometria, lá no processo, eu falei, isso é a paraconscienciometria dos amparadores, é isso que eu tenho que prestar atenção. Então, a palavra sou eu sou isso. E aí eu comecei a estudar os meus traços em relação a uma coisa que eu tinha que reciclar, tenho que reciclar, né? Então, foi muito pontual, porque eu nunca tinha pensado, é uma palavra, e veio dentro do campo de conscienciometria. Então, assim, faz toda a diferença vir fora, vir lá dentro de uma dinâmica X ou Y, né? Então, é isso que eu estou, assim, a Verpon, ela está dentro de um contexto, e essa meta-informação é muito importante, né? A gente está falando... Foi um Xenopensene, né, Eduardo? Um Xenopensene sadio. Exatamente. É a paraconscienciometria. O amparador falou para você, olha, é tal, ele deu a pontuação, que é aquilo que você tem que mexer no seu traço, né, do amparador. Então, assim, isso aí é importante porque, dependendo de se eu estou em casa, se eu estou preparando o Megacon, se eu estou na dinâmica, se eu estou na minha tertúlia, às vezes a palavra ela tem uma conotação diferente, né? Então, isso aí é o que eu acho que é importante do contexto que a gente está. Bom, muito bom. Então, o Fábio, ele colocou uma pergunta no chat. Você quer abrir o microfone e falar, Fábio? Posso, sim. A pergunta é essa aí. Em relação à ciência convencional, existem negacionistas, né?
E dentro da ciência conscienciológica, existe também os negacionistas da verdade relativa de ponta? Se sim, qual a explicação para isso e qual o impacto na ProEx da consciência? Que é um tema que está em voga aí, até teve um Areópago que tratou desse assunto e foi meio polêmico no início. Tá tendo vários debates na CCI sobre esse assunto, né? É um assunto que te respeita a todos nós, né? Da sociedade, né? Tanto da CCCI como da sociedade de modo geral, de todo mundo, né? Agora, nesse sentido de negacionista da ciência, das verpons, né? Está falando, eu acho que isso tem na ciência também, né? Quando você apresenta uma ideia, ou se você pensar o seguinte, Fábio, as grandes ideias científicas, quando foram apresentadas, a grande maioria delas, se não todas, foram refutadas no início. Ou seja, ninguém aceitou. E quanto melhor a ideia, menos aceitaram. Então, você vê, tem muita coisa cientificamente que só foi aceita, só foi reconhecida a sua importância depois, inclusive, que o cientista morreu, na próxima geração. Então, enquanto o cara estava vivo, ninguém deu bola para ele. Tem vários casos desses. Depois, a outra geração veio e falou, olha, isso aqui é muito importante, aí começou a ser aceito, na verdade, dentro de uma determinada ciência. Uma sociedade, a CCCI é uma sociedade científica. Pensa bem, só que a gente estuda a consciência. E a gente estuda a consciência usando algum tipo de ferramenta, entre elas o parapsiquismo, né? Então, assim, é natural que algumas ideias que venham, elas não sejam aceitas e sejam negadas no início. Eu acho isso muito natural. Porque, pensa bem, se a gente traz uma ideia, alguém traz uma ideia de ponta, e todo mundo aceita de cara, ou todo mundo é muito inteligente, ou nós somos um bando de cordeiros, que estamos aceitando tudo que falam para a gente, né? Aí, não, o mestre falou, e aí... Não. A nossa primeira reação é parar e refletir, né? O princípio da descrença, não é isso? Não acredite em nada. Senão, e muito... Eduardo, senão é o negacionismo do princípio da descrença, né? Aceitar. Exatamente. A única coisa que a gente não pode negar, viu, é o princípio da descrença. Isso aí é inegável. Porque senão você quebra as pernas todas tanto da ciência como da conscienciologia, né? Então, eu, assim, respondendo sua pergunta, eu acho isso muito natural que seja negado. Agora, o negacionismo já é uma doença, porque, para mim... É uma bandeira, né? Oi? O negacionismo é uma bandeira já, que você Exatamente. levanta. É uma teimosia deliberada. A pessoa que realmente pegou aquilo para ela e ela é o dogma. O dogma é o negacionismo, né? A pessoa, ela, né? Assim, é uma religião, né? Então, assim, a religião ao contrário. Não é o princípio da descrença. Então, assim, uma coisa é você negar ou não aceitar de cara uma verpom, acho muito natural. Na verdade, a gente não deve aceitar nada de cara, até refletir ou experimentar, ou pelo menos refletir sobre isso. Outra coisa é o princípio da descrença. Outra coisa, como a Áurea colocou, é você pegar essa bandeira e levantar uma luta contra o que é novo. Aí não, né? Isso aí é o negacionismo. Agora, qual o impacto na ProEx da consciência? Exata, boa pergunta essa, né? Isso a pessoa tem que ver. Qual o impacto na ProEx dela? Porque ela pode até ser negacionismo com a ideia dos outros. Isso, na verdade, para a pessoa que propôs a ideia, tanto faz, né? Se é uma verpom que vai melhorar a evolução sua ou dos outros, você escreve o livro, você apresenta uma aula, não importa muito se as pessoas concordam com você, né? A gente sabe desde o início que isso aí não é o mais importante. Mas para a ProEx da pessoa que está negando, às vezes é uma perda de oportunidade, sim. Porque, pensa bem, né? Às vezes a pessoa é negacionista com uma ideia que vem aqui. Ela deve ser negacionista também com a ideia que vem do amparador, garanto para você. Se ela é negacionista aqui, ela deve ser muito mais lá. Porque está no silêncio, né? Ninguém ouve, né? Então, quantas coisas ela não nega do amparador, dos amparadores, e também isso aí vai causar impacto na ProEx dela, sem dúvida. O impacto seria no sentido de ela criar uma interprisões grupo kármico, algo nesse sentido, assim? Não, no caso, se ela nega uma verpom, se ela não aproveita, se ela desperdiça uma verpom, seja intrafísica, seja extrafísica, o maior prejudicado é ela. O problema é dela, né? Porque os colegas vão avançar do grupo evolutivo, da família consciencial que a gente estudou. A família consciencial vai avançar e a gente fica para trás. O que acontece? A gente perde as companhias, né? E perde oportunidades.
E lembra aquela coisa que é muito importante para a gente falar em relação a Verpon? Essa é a vida supercrítica. Uma Verpon aqui desperdiçada, às vezes, vale mais, ou tem um peso maior. Então, assim, essa é a hora de não ser negacionista em relação às ideias evolutivas. Valeu, obrigado. Obrigado aí, René. Quer falar, Áurea, sobre isso? Você abre o microfone. Ai, desculpa. Tá legal. Eu tô assim, Não, muitas mas reflexões. fala, Áurea, pode falar, fica à vontade. A gente quer te ouvir. Foi aberto, Eu fiquei pensando assim, que pequenos graus de negacionismo, às vezes a gente é cabeça dura em algumas questões, né? E os colegas ficam lá, Áurea, percebe isso, veja isso, né? Eu percebo isso. E aí a gente, às vezes, tem que aplicar em nós mesmos o princípio da descrença e aí experimentar para avançar naquele aspecto que a gente, às vezes, com neofobia, né, com apriorismos que a gente se prende a nós mesmos, assim. Na verdade, a entreprisão que ele colocou é nós mesmos atrasando o nosso processo, né? Agora, quando a gente tem uma responsabilidade de materializar uma Verpon, uma responsabilidade perante um grupo, e a gente fica nessa postura, aí sim a gente vai estar comprometendo mais, né, a nós mesmos e as consciências que estão dependendo daquela Verpon que estava na nossa responsabilidade de trazer, né? Aí a coisa pesa mais nas nossas costas. E, Alda, eu estava pensando, né, quando você começou a falar desse ponto do nível de negacionismo, estava pensando nisso que você trouxe, Fábio, que como a gente fala da Verpon teática, né, talvez tenha muitos níveis de negação. A gente pode aceitar teoricamente, porque está convergendo com as coisas que a gente pensa. Agora, mecanismos de defesa. Agora, o nível prático, ele tem a ver com a estrutura que a gente usa para ler a vida, para ler a realidade. Então, se eu não coloco em prática, possivelmente, parte da minha forma de pensar não concorda com aquela ideia nova. Então, se eu não trouxer clareza para essa parte que não concorda com a ideia nova, ela não vai para a prática. Né? Não é só colocar em prática, não é só um exercício mecânico, é um exercício de autocoerência de todas essas nuances de formas de pensar, de interpretar você, o outro, a realidade. Então, talvez a gente possa pensar aí nessa falta teática, talvez existem níveis de negação das Verpons em pontos muitas vezes obscuros ainda, e aí a consequência para a ProEx é complicada, né? O auto-boicote, né? A gente tem... Quando a gente boicota nossas questões, né? E esse auto-boicote, até alguma parte que não está clara, que está falando mais do que essa consciente que está aparecendo na frente, né? Então, tem que trazer clareza para isso que tá aparecendo sem que eu saiba. Né? Muito legal, Fábio. Antes de passar aqui para a Sabrina, a Fátima fez um comentário aqui, ó. Esse negacionismo neofóbico está ligado a processos de autossabotagem e causa desperdícios das neoverpons citados aqui. Né? Ótimo comentário, acho que super convergente com o que a gente está falando aí, né? É bem convergente, né? E assim, isso que a Áurea falou é muito importante, né? A liderança, ela tem responsabilidades a mais do que a responsabilidade pessoal. Então, tudo que você faz como líder influencia no grupo, é claro, né? E tem muito mais peso, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, assim, aquela... O que você deixa de fazer também. Exatamente. Então, tanto para o bem quanto para aquilo que você exemplifica positivamente tem um impacto maior na sua FEP e na FEP dos outros. Aquilo que você exemplifica negativamente também vai ter um impacto, claro, na sua FEP, mas também na dos outros. E, às vezes, por você ser o líder, isso aí vai induzir nas pessoas um comportamento também que é antieducativo. Então, o líder, por isso que a liderança é uma coisa muito importante evolutivamente, porém requer uma certa maturidade para a pessoa começar a ir discernimento, né? Porque o que você fizer vai influir nos outros também. Agora, eu estava lembrando, não sei se alguém quer falar, mas eu tenho um círculo mental somático bem interessante que eu peguei as anotações para estudar sobre esse tema, que chama Arrefecimento da Verpon, que justamente eles estavam discutindo lá com o professor Valdo, justamente isso, que assim, uma coisa é você no início achar a Verpon legal e admitir, começar a aplicar. Com o tempo, muita gente começa a arrefecer isso, né?
A própria ProEx, as reciclagens são assim, né? Você começa, tá top, e depois, com o tempo, você vai arrefecendo. Por exemplo, às vezes você pega uma técnica, que é uma Verpon, uma ideia nova, e você começa a aplicar. Quando a gente começa a ver dificuldade naquilo, a gente começa a dar desconto. Isso é muito comum, né? A gente sabe. Até a própria Invex passou por isso na Conscienciologia, né? Teve um problema desse. Assim, o negócio é bacana, você admite. Quando você entra lá dentro, que você vê a dificuldade das reciclagens, você fala, mas não precisa fazer isso assim. Não, isso aqui eu vou dar um descontinho aqui eu vou fazer um negocinho e tal. Então, esse é o arrefecimento da Verpon. A gente começa, em vez de tentar pegar a Verpon e aplicar, a gente adapta a Verpon para nossas, vamos dizer assim, nosso conforto pessoal, né? A nossa condição. Então, isso é o que a gente tem que sempre estar atento assim, né? E a pergunta que ele fez lá nesse círculo foi o seguinte: tem algumas das Verpons da Conscienciologia para a gente que a gente está arrefecendo? Que a gente está dando desconto? Alguma dessas, a gente tem várias que a gente aplica, técnicas, etc. Alguma dessas a gente está dando vamos dizer assim, arrefecendo a aplicação teática dela na nossa vida? E às vezes não é só arrefecer a aplicação, às vezes a gente começa a argumentar falaciosamente, né, para justificar. Isso é muito comum, né, natural do ser humano. Então, a gente tem sempre que se perguntar se a gente está arrefecendo alguma, ou flexibilizando, arrefecimento, flexibilizar, banalizar, distorcer, e, em último caso, até descartar algumas Verpons, porque não interessa. Fala assim, isso aqui não, isso aqui não. Eu não concordo, mas não é porque a ideia não faz sentido logicamente, é porque aquilo não está adequado para você. Então, a gente descarta aquela Verpon, que é uma reciclagem que a gente tem que fazer, e a gente acaba novamente sendo, vamos dizer assim, vítima das nossas escolhas. O Eduardo, tem pessoas na lista, mas só para voltar nesse ponto que você falou agora, do arrefecimento da Verpon, olha se é por aí isso. Parece que tem algumas posturas possíveis diante de uma Verpon. Uma é aplicar de forma teática. A outra é arrefecer, que é dar um jeitinho. Né? Mas talvez tenha outras do tipo escolher, mesmo entendendo que, poxa, isso aqui é de ponta, mas eu estou escolhendo de forma clara, sem jeitinhos, que eu não vou fazer isso aqui. Eu estou escolhendo não fazer isso agora, eu vou fazer depois. Eu prefiro não fazer agora. Isso parece diferente de arrefecer, que eu não estou negando, eu só estou falando assim, isso aqui, eu estou admitindo que eu não quero focar nisso aqui agora, que pode ser a melhor ou não ser a melhor escolha, mas parece que é diferente de arrefecer. E eu quero saber o que você pensa disso. E outra coisa que parece ser diferente de arrefecer é questionar. Então, uma coisa é falaciosamente tentar achar um jeito de se colocar ali de forma mais fácil, e um outro é de forma fundamentada, o que a Sabrina trouxe lá no começo do debate, né? De forma fundamentada, você questionar as coisas, trazer ideias, debater, né? E talvez seja um desafio não confundir essas coisas. O que você pensa aí, vocês, aí, nesse sentido? Eu acho que aquilo que a gente estudou na semana passada, se não me engano, né? Que é a prioridade evolutiva, né? Tem coisas que são prioritárias, outras são importantes, mas não são prioritárias. Cada um tem que saber o que é prioritário. Às vezes você dentro da... Vou dar um exemplo, né? OFIEX. OFIEX é uma Verpon que a gente admite, a gente aceita que tem lógica, quem é tenepsista principalmente sabe que o negócio vai avançar para chegar num envolvimento maior seu como mini peça, vai acabar dando numa coisa que é OFIEX, ou qualquer nome que você dê. Porém, não é prioritário agora a OFIEX, porque o prioritário é dispersidade e TENEPS, né? Então, assim, você tem toda a razão. E não é que você está tirando o corpo fora, é que você sabe que no momento ainda tem coisas para você fazer para chegar lá e colocar isso como uma aplicação prática. Isso aí é perfeitamente racional, lógico, inclusive é muito lúcido, né, da sua parte, da nossa parte, fazer esse ranking de prioridades dentro das Verpons. Você tem toda a razão, né? Outra coisa é você falar assim, olha, isso aqui eu não aceito, eu não admito. Também eu acho muito bacana isso. Inclusive, muita coisa da Conscienciologia eu não admitia antes, eu sou muito crítico, né? Pessoalmente, assim. Então, assim, muita coisa eu não admitia e hoje eu já vejo de uma forma diferente, pelas experiências que eu tive. Uma terceira coisa, René, que é isso que eu estou falando, é o seguinte, você admite, sabe que isso é importante, mas começa a arrefecer.
Arrefecer significa esfriar. Tipo assim, aquela motivação que você tinha, quando começa a bater de frente com as dificuldades, você começa a perder a motivação, o ânimo, o ímpeto, né? A vontade, né? Que é o que você está estudando lá, a vontade de fazer certa coisa. Isso é o arrefecimento. Esse é patológico, porque esse aí demonstra não lucidez da sua parte de argumentação, mas demonstra que você está tirando o corpo fora. Você que eu estou falando todo mundo, né? Quem nunca, né? Vamos dizer, quem nunca arrefeceu uma ideia porque encontrou dificuldade? Então, vamos lá, a gente sabe muito bem o que é isso. Então, assim, é natural a gente faz isso, mas a gente vai ajustando, né, à medida em que a gente vai entendendo que isso não adianta. Então, assim, postergar a reciclagem tem que ter um bom motivo para você fazer isso, né? Como a gente estava falando, às vezes, quando a ideia veio, é porque o negócio está batendo na sua cabeça, né? O amparador aproveitou aquela forma holopensênica para te dar a ideia. Então, eu estava dando o meu caso lá, que eu tive uma indicação na dinâmica da conscienciometria. Aquilo é urgente, não é para amanhã. Se veio, é porque é prioritário. Eu estou falando, o amparador, quando é um amparador de bom nível, ele não dá ponto sem nó. Ele não vai te dar uma ideia uma ideia qualquer. Não, aquilo é prioritário. Porque para ele conseguir furar as dimensões e te dar uma intuição, uma clareaudiência, existe um investimento nele de energia. Então, nada é por acaso. O Valdo falava isso, né? O amparador não dá ponto sem nó. Essa era a frase do Valdo. Significa o seguinte, quando tem um investimento extrafísico para te trazer uma ideia, é bom a gente dar atenção, porque aquela ideia é importante. Senão, não teria um investimento tão grande. Vocês não perdem tempo à toa. Faz muito sentido. Valeu. Sabrina, você quer falar? Ainda dá tempo, eu não sei até que horas que vai. Temos 15 minutos ainda, pode falar. Está indo na conversa com vocês, eu vou fazer uma pergunta operacional, que é para me ajudar mesmo, né? Quando eu tenho projeções em mental soma e estou em possibilidade com comunidades mais avançadas, fica muito claro, eu tenho a lucidez. A minha dificuldade, eu sei que tem a questão das parasinapses, das sinapses, tem um período. Na hora que é como se eu não encontrasse mesmo uma palavra ou um contexto que se aproximasse dessa ideia. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre busquei outras áreas de estudo. Então, assim, não é por falta de estudo, né? E eu gostaria de saber, assim, dicas de vocês, se vocês já passaram por isso. Então, um compartilhamento que vai me ajudar. Você está falando, Sabrina, sobre assim, você ter uma experiência mais avançada, é isso? E aí você eu não conseguir descrever, é isso? O nosso vocabulário aqui nesse momento, por mais que eu fique buscando, é como que se eu não conseguisse chegar à aproximação. E aí me dá a sensação que a ideia não vai ser tão precisa. Não sei se é essa a palavra melhor, não é? Então, isso que você está trazendo eu acho muito importante dentro desse tema, tem tudo a ver, né? Porque quando você traz uma ideia nova, normalmente você precisa de uma palavra nova. Porque se a ideia é nova, as palavras antigas não descrevem ela com precisão. Você pode até ter uma aproximação do que é, né? Mas não é exatamente, ainda não é aquilo que você quer dizer. Então, daí, você tem toda a razão, né? Muitas vezes a VERPON, a verdade relativa de ponta, ela tem que estar associada com a forma, né? O conteúdo com a forma. E, às vezes, a forma é você criar uma palavra, um conceito, ou mesmo uma teoria em cima daquilo, que explique. Né? Então, essa questão, por exemplo, olha quanta coisa que a conscienciologia tem, que é terminologia nova, e muita gente critica, eu mesmo sempre critiquei isso, falei, poxa, tanta coisa nova, para quê? Tem tanta coisa já colocada, né? Se você faz aproximação das ideias da conscienciologia com as ideias de outras linhas, você encontra semelhanças, mas é essa técnica. Não é exatamente a mesma acepção. Às vezes existe olha, consciex e espírito. Se você pensar, é a mesma coisa. Só que, quando você fala espírito, você pensa uma imagem mental é uma. Quando você pensa consciex, existe uma imagem mental diferente, de uma coisa mais técnica, menos religiosa, sabe?
Então, às vezes, a palavra tem tudo a ver com o núcleo da Verpom. Você tem toda a razão. Então, se você teve uma experiência numa Comunex avançada, veja bem o que você precisa criar de acessórios para passar a sua mensagem. Às vezes é uma ideia. Olha, por exemplo, parapsicoteca. Não sei que palavra substitui isso. Central extrafísica. Né? Então, assim, a gente tem que ver que, às vezes, a experiência que você tem, ela vai demandar de você criar um corpo teórico, uma teoria em si. Né? Quando a gente fala teoria, não é teoria do teoricão. A teoria é um conjunto, é um modelo que envolve teoria e prática, né? E que serve para descrever exatamente o que você está falando. É uma ideia que você quer passar que não dá para você passar de uma forma assim despretensiosa. Você tem que criar todo um contexto, explicar como é que é. Muita coisa, né, Sabina? Às vezes, assim, o próprio professor Valdo, se você for pegar o léxico de Ordo Pensatus, por exemplo, tem muita coisa lá que parece poético. Às vezes é pela falta de palavras para expressar, sabe? Às vezes você passa a imagem numa metáfora, numa analogia. É assim que é. Olha só aquele capítulo do Projeções da Consciência que fala da consciência livre. Como que é difícil de descrever aquilo, né? Como foi difícil de descrever aquilo. Se você tem uma cosmoconsciência, por exemplo, hoje em dia, né, uma coisa que eu estudo, por exemplo, assim, qual é a relação, por que eu vou falar de cosmoconsciência e não falo de samadhi, que é parecido? Pois é, depende de como, mas é interessante essa pergunta, né? Porque existe diferença? Primeira pergunta, né? Existe diferença de uma experiência de cosmoconsciência lúcida, com discernimento, com autolucidez, e uma experiência de samadhi em que a pessoa chega depois da experiência e chora? Então, talvez exista uma diferença, sabe? O fenômeno é um só, mas a forma que você abordou, ela dá o encaminhamento da Verpom que você quer passar. Então, veja, samadhi é uma coisa que tem um componente emocional. Cosmoconsciência já não tem. Então, são coisas diferentes, apesar de parecer a mesma, né? Então, assim, você trouxe um ponto muito importante, que é a combinação do conteúdo da Verpom com a forma de expressar ela. Mas uma coisa muito importante aí é a tentativa, né, Eduardo? Acho muito importante a tentativa, né? Porque o autopesquisador, a vivência de fenômenos, ela é um caminho comum, né? Ele vai acontecer, né? A pessoa vai experimentar cada vez mais, isso vai criar uma condição melhor, um circunstancial, um contexto melhor para que se repita. E os extrapolacionismos estão aí, batem a porta, né? E de repente a pessoa está fora do corpo, dentro de um contexto inédito para ela, e ela não pode se limitar nessa expressão, né? Mesmo que ela não tenha as palavras, né? Porque afinal de contas, naquelas palavras ali vai estar o padrão de energia da vivência real dela, né? Então, quero levantar com isso que não pode haver a limitação, e sim o registro, né? O registro precisa acontecer. Às vezes dá origem para um verbete, às vezes é um capítulo do livro que você traz, às vezes é uma ideia nova, que é uma experiência, como o Samir falou, uma extrapolação sua, que é característica sua, que os outros não tiveram ainda, porque são de outros grupos, de outros holopensantes. E aí a pessoa vai ler seu livro, Sabine, e fala, nossa, ela está descrevendo aquilo que eu sempre senti e não sabia falar. É exatamente isso aí, eu entendo o que ela está falando. Então, isso é Verpom. Às vezes você está trazendo pela sua experiência a Verpom. O nome, ele vem, né, junto, depois, mas é aquela coisa, a ideia em si, nova, ela às vezes vai acessar as pessoas que têm rapport. Por isso que, assim, pensa bem, né? A Conscienciologia tem um monte de palavras novas. Se você pensar, sei lá quantas mil tem. Mas não tem todas. Não tem todas as experiências. Às vezes, eu tenho, por exemplo, sinalética minha, que eu tenho, sinalética parapsíquica, que eu nunca vi ninguém falar e não tem nome para isso, eu também não sei descrever. Porque é aquela sensação, eu sei o que é, mas eu não sei, não tem palavras para descrever. Eu entendo isso. Às vezes, a pessoa tem que descrever e criar um termo, sabe? E aí, toda vez que você falar aquela palavra, a pessoa, eu sei o que é isso assim, assim, assim. Isso é a ideia da Verpom, sim. E aí, Sabrina,
Acho que para a gente ir para frente, a Fátima colocou aqui para você, ó, concordo com o Eduardo. Prezada Sabrina, criar palavras e conceitos novos. Gostei. Escrever é um caminho. Isso é o Verpon. Deixa eu ir para você. Ó, pensa bem, mega euforização. O que é isso? Quem já teve um insight, ou um ensaio, um arremedo de mega euforização, sabe muito bem o que é. Mas vai explicar para alguém que não tem. É difícil de você falar isso, né? Então, assim, é por isso que o negócio da Verpon, que é autovivencial, é autopesquisa. É difícil de você passar uma coisa. Na física, não. Na física, você descreve lá um fenômeno, um efeito, uma partícula, uma observação. É aquilo em qualquer laboratório do mundo, os caras vão ter que observar igual. Já na conscienciologia, não. Se eu falo mega euforização, às vezes, várias pessoas vão ter experiência e cada uma teve um nível de mega euforização diferente, um grau diferente, né? Um patamar diferente. Eu sei o que é, mas o que eu chamo não é o que o Samir chama, por exemplo, é diferente. Então, essa sutileza das autovivências é uma característica que eu acho que a psicologia também enfrenta um pouco isso, né? Só que as emoções humanas, elas são mais ou menos, né, Renê? Vê se eu estou errado. As emoções humanas, elas são mais ou menos conhecidas. Depois de tantos anos de pesquisa, a gente sabe mais ou menos o que é. Agora, o parapsiquismo, ele depende da sua expressão evolutiva. Para você mesmo vai mudar. O que eu chamo de mega euforização hoje em dia, eu tenho certeza e espero que não seja o que eu chamo daqui a 10 anos. Vai ser outra coisa. Fala assim, nossa, aquilo que eu achava que não tem nada, isso aí, puxa, que besteira, vou dar outro nome para isso. Então, assim, isso aí é uma sutileza dentro da evoluciologia que não tem na psicologia. Que a Sabrina vinha falando, a questão dos parafenômenos, eles normalmente acontecem de paracérebro a paracérebro. Eu vejo assim, e aí tem as etapas para você conseguir assimilar toda essa informação, porque a nossa conexão do cérebro com o paracérebro tem um gap, até você conseguir assimilar e compreender. Então, são etapas que muitas vezes nós temos que levar para reflexão 1, 2 ou mais vezes até conseguir compreender. Ler a respeito, estudar a respeito, tudo que tiver a respeito daquele assunto, para que a gente consiga realmente entender qual era a mensagem que veio, né? Porque, infelizmente, nós temos esse gap entre o cérebro e o paracérebro, que não está sempre conectado, não. Muitas vezes está bem desconectado. E aí a gente precisa aprofundar em autorreflexões mesmo, e levar para a TENEPS, no caso, e quando possível as dinâmicas, laboratórios, para que a gente consiga compreender esse processo. Agora você vê, nessa questão da fenomenologia, interessante isso, né? A Verpon parapsíquica, tem um verbete sobre isso, Verpon parapsíquica. O que acontece? Quanto mais mental somático o fenômeno, mais difícil é de você fazer essa descrição, de você usar as palavras e de você, vamos dizer assim, concretizar o negócio para passar para os outros. Quanto mais grosso o fenômeno, mais fácil. Então, você vê, aquela lista de sinaléticas de ectoplasmia é muito universal. Coceira, bocejo, não sei o quê, né? Todo mundo sabe disso, né? Tem lá no livro de ectoplasmia, tem uma série de sinaléticas de ectoplasmia que você tem. Quando você vai descrever sinaléticas de fenômenos mais do mental soma, aí já fica muito mais difícil, porque não é um padrão, cada um vai experienciar de um jeito diferente. Então, assim, até nessa questão da Verpon, a gente tem que ver assim, a Verpon é mais básica ou é mais avançada? Quanto mais indo em direção ao mental soma, a dimensão mental somática, mais difícil de você trazer a Verpon, mais difícil de você descrever a Verpon e de você provavelmente dar um nome para ela. Eu vejo uma outra dificuldade também quando entra a questão da emoção, do psicossoma, ou quando você quer rapidamente achar uma resposta ou encaixar em algum lugar,
sabe? Aí que a gente corre o risco de não compreender, porque você rapidamente quer achar onde que aquilo se encaixa, que nome que eu vou dar, já definir. E daí entra muitas vezes a questão da imaginação, complementando esse parafenômeno. Também é onde eu vejo um dificultador nas minhas experiências, quando eu rapidamente quero encaixar em algum lugar. E não é bem aquilo, não. Aí que entra a questão da reflexão, né? Mas quando eu estou em projeção de mental soma, eu geralmente eu consigo fazer de forma isolada. É que tem muitas coisas até chegar até aqui, né? São muitos detalhes. Então, hoje eu consigo diferenciar muito bem. Não é nem pressa, viu, Rita? É realmente... eu ouço o Eduardo, sabe, Eduardo? É como se eu encontrasse alguém que me entendesse, sabe? Alguém que conseguisse compreender o quanto realmente lógico, não quero vitimização, nada disso. O quanto para trazer mesmo. Por exemplo, a cosmoconsciência. Como é que nós vamos explicar? Mas quem vive, quem experimenta, né? É outro nível, aquela vontade. Tudo isso me impulsiona a mudar, a melhorar, a vivenciar, sabe? Então, eu agradeço muito, gente. Acho que hoje eu tomei muito tempo de todo mundo, mas me ajudou tanto. Muito obrigada. Essa é a vantagem, por exemplo, do voluntariado, né? Da gente ter contato com as pessoas, a gente encontra um grupo de pessoas que nos entendem. Então, até mesmo a projeção, né? Vai explicar para os outros a projeção. A pessoa vai ter 1 milhão de argumentos, não vai, não, mas não estou entendendo o que você está falando, como assim sair do corpo? E aí você, de repente, encontra um grupo de pessoas que também saem do corpo, e você fala, projeção, e o cara fala, ah, sim, sei muito bem o que você está falando. E aí o diálogo aí você pode avançar, senão você fica sempre naquele, sabe? Enquanto a gente tenta explicar para os outros as coisas, você não avança. Então, isso aqui é bom de você ter um grupo de debate, eu digo mais o voluntariado, né? O voluntariado é realmente um ambiente excelente para a gente poder trocar ideias com as pessoas que entendem, que estão no mesmo objetivo que a gente, né? É muito mais do que fazer o trabalho do voluntariado em si, é um grupo evolutivo de convivência, isso é que é o grande lance. Eu acho que é por isso que é tão importante, assim, tá no pilar da conscienciologia, o voluntariado. Eu acho que a Rosana tinha uma pergunta, né, Renê? A gente pode falar dela rapidamente e depois encerra, tá? Não é nenhuma pergunta, também contribuir com a Sabrina, porque a simbologia, né, era muito por símbolos, por desenhos. Então, como é que a gente vai desenhar uma semiconsciência aqui no intrafísico, né? Você, assim, tá lá com o rompimento do psicossoma, tá meio transparente, como é que é isso, né? Então, eu gosto muito, às vezes, eu tenho um livro sobre a simbologia, e às vezes é claro que isso é arcaico, mas às vezes como que eles faziam para traduzir essas coisas, né? Mais antigamente, no Antigo Egito, e essas coisas assim, essa saída da alma que eles falavam, né? E então eles usavam essas palavras e hoje a gente tem os verpons, a gente tem os neologismos. Eu fico pensando sobre isso também. E eu fico de olho assim na simbologia para dizer, o que é isso? Que desenho é esse, né? Então se virava mais ou menos por aí. Eu concordo com o Eduardo, né, que o grupo ajuda bastante a gente explicar ali. Às vezes a pessoa tem muito essa coisa de paralisia do sono, fiquei toda dura, não consegui falar, às vezes vai explicar de como, né? Tu cresceu, tu ficou, sei lá, parada aí na cama, ou, né? Então é bem importante isso. Só isso aí, obrigada. Bacana isso aí, né? Um dia a gente vai chegar naquela questão do conscienciês, em que até os símbolos desaparecem, né? Você passa a ideia automaticamente, e assim, isso parece muito, muito avançado, mas talvez alguns de nós, né, já tenham a experiência do amparador chegar e mandar aquelas ideias em bloco. E as ideias aparecem na sua cabeça, não é símbolo. Simplesmente foi passada para lá. Isso é um princípio do início, do começo do conscienciês. É a paratelepatia. Então, assim, até o símbolo depois, mais à frente, ele vai deixar de ser tão importante. Então, o símbolo para a gente hoje em dia é a verdade relativa de ponta. Mais à frente, ela vai ser suplantada por uma neo-verpom
que é o Cons 6, né? Então, assim, e assim as verpons vão umas se sobrepondo às outras, né? Acho que o Renê tinha passado uma pensata aqui, né, Renê? Sobre a mateologia, é isso aí. Você quer falar ela? Quer explicar? Explica para a gente aí. Você é o cara. Só falar para a Sabrina, com certeza, né? Só para falar para a Sabrina, para não se sentir muito sozinha nessa de ter dificuldade de colocar as coisas em palavra, essa pensata do professor Walter. É a última do paper aí, ó. A verpom bate a porta da mateologia. O mais difícil é se alcançar satisfatoriamente a expressão da para-realidade, com os conceitos disponíveis, os vocábulos vigentes mais adequados na atualidade. Então, o desafio não é um problema, é um desafio, né? Você vê que é ele que está falando aí que é um desafio, né? Que é difícil. Estamos se sentindo muito sozinhos. É isso aí, por isso que esse assunto é bom de discutir no Megacons, né, Renê? Eduardo, a gente já chegou no tempo, né? Já. Então, posso encerrar? A Aura tinha levantado a mão. Eu não sei se ela queria fazer um comentário, uma pergunta. Pode ser? Rapidinho. Era só nessa linha. Era só nessa linha mesmo, que toda comunicação ainda vai ser uma aproximação da realidade. Né? É dificílimo a gente colocar algo que é exatamente a realidade. Então, é para ela não se reprimir, Sabrina. Coloca do jeito que sair. Depois a gente vai aprimorando. Felizmente, temos neologismos que estão se aproximando cada vez mais, mas a vivência é a vivência. Não tem outro jeito, né? Isso aí. E aí, a gente, para encerrar, né, eu gostaria de falar, então, aqui do Megacons, né? E tem aqui nesse verbete do DAC, chama bidiscernimentologia, ou seja, os dois discernimentos, né? Então, ele fala o seguinte: quando a gente recupera os cons magnos, que são os megacons, isso aumenta o nível da lucidez e a gente consegue aurir os megaconhecimentos expostos por meio de neoverpons e da neoverponologia. Então, veja bem como é que tem relação. Quanto mais você expressa a sua lucidez maior, mais próxima daquela lucidez que você tinha quando era consciex, mais esse terreno do seu paracérebro vai ser fértil para as verpons, e verpons mais avançadas. Então, o nosso trabalho, né, assim, claro, a gente elabora verpons, a gente recebe por inspiração, mas quanto mais o nosso paracérebro estiver predisposto a receber e captar as verpons mais avançadas, isso significa maior nível de lucidez, que são os megacons, melhor vai ser para um amparador, por exemplo, poder sugerir essas ideias para a gente. Então, o nosso trabalho, em resumo, é aumentar o nosso nível de lucidez, de autolucidez, para que as verpons possam ser melhor assimiladas nesse momento e depois melhor aplicadas na nossa vida. Então, no final das contas, tudo bate na porta da lucidez e do megacons, né? Então, essa é a nossa relação da gente estar estudando esse assunto aqui dentro do Megacons. Ok, pessoal? Então, assim, eu agradeço a todos pelo excelente debate, desejo uma ótima semana e até o sábado que vem. Tchau. Até mais, pessoal. Uma coisa que eu acho interessante, assim, os outros tratados, né, ele escreveu de uma forma mais científica. Agora, quando chegou a própria enciclopédia, né, para a gente, a enciclopédia é para os intermissivistas, né, um trabalho para os intermissivistas. Mas quando ele passou para o DAC, para o DAC, ele começou a escrever do Zéfiro. Ele começou a falar dele, da intraconsciencialidade, botou coisas top. Por exemplo, tem muitos desses assuntos que a gente traz que só tem no DAC e no léxico, não tem em nenhum tratado antes. Muita coisa, por exemplo, de Comunex, né, só tem lá no DAC, começa a aparecer no DAC. E aí ele falou, o DAC é o livro do Zéfiro, da intraconsciencialidade do Zéfiro, e o léxico é a cápsula do tempo que ele ia deixar para os evoluciólogos e serenões que iam chegar. Então, para já, sabe, colocou o terreno, fez as fundações, para o pessoal poder recuperar com os melhor. Então, essa é a nossa ideia. E como é que vocês estão desenvolvendo esse estudo sistemático dessas obras? Quais já foram lidas, ou quais... eu vou começar já, só para responder a sua pergunta, Isabel, a gente pode conversar mais depois, mas a ideia aqui é a gente tem um tema que a gente traz toda semana, né? Então, esse tema é votado lá
no Forms do Google, o pessoal escolhe um tema, a gente faz uma compilação do que tem sobre esse assunto nas obras. Por exemplo, isso aqui hoje é verponologia, né? Sim. Então, a gente fez uma compilação aqui e coloca o paper à disposição para a gente dar uma estudada antes e também debater em cima. E, basicamente, que eu pego a enciclopédia, não pode deixar de ter, o DAC e o léxico. Então, a gente estuda as pensatas e os verbetes do DAC através do tema da semana, né? Então, assim, é tudo que diz respeito, a gente vai conversando. Deixa eu só começar, pessoal, a gente já emenda a nossa conversa, ok?